qual é o critério hermenêutico de Bonhoeffer, né, para ele interpretar esses textos, e que vai ser aqui a Cristologia, é claro. É importante perceber que o Bonhoeffer, ele vê, então, diferente do que até mesmo o Adolf von Harnack e o Seeberg, que foram os professores dele, ele vai ver tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento com a mesma autoridade para a fé e para a igreja, né? Não existe para ele um problema da autorização do Antigo Testamento, né? Ele vai ver ambos os testamentos com a mesma autoridade, né? E uma autoridade incontestável, né? O seu ponto de partida é a fé no único Deus. Isso ele também vai falar ali na introdução, quando ele diz, né? Deus é o único Deus em toda a Escritura Sagrada. Com essa fé, a igreja e o estudo teológico ficam de pé ou caem, né? Então, é o mesmo Deus que está lá no Antigo Testamento. Não um pré-estágio, né, da revelação de Deus lá no Novo Testamento. Não é o mesmo Deus. Aquele Deus que se revela lá em Jesus Cristo é o mesmo Deus que se revela aqui com o nome Yahvé, né? E com o nome Javé, né? Esse é o mesmo Deus. E então ambos estão aí sendo tendo a mesma autoridade, né? E por isso o Bonhoeffer, então, ele vai também destoar aqui dos teutocristãos, né, que queriam a abolição do Antigo Testamento, ele reconhecendo os dois testamentos com a mesma autoridade, né? A ênfase no único Deus que o Bonhoeffer dá, ela é uma crítica a essa tendência teológica de separação, né, da revelação de Deus lá na criação e a revelação de Deus lá em Jesus Cristo, né, na redenção. Para Bonhoeffer existe apenas um Deus, né, que se revela como Criador e como Redentor, mas é o mesmo Deus. E ele via essa tendência de separação que existia ali nos teutocristãos como uma ameaça à unidade de Deus, né? Os teutocristãos, eles viam nessa separação, né, uma legitimação agora para os seus ideais, né, a partir da teologia, né? Assim, a cristologia, ela não é mais a instância normativa para os teutocristãos, mas e crítica da teologia da criação, né? Então, os teutocristãos, eles vão já identificar ali na própria criação já através das coisas dadas, das realidades da criação, identificar ali já a vontade criadora de Deus, né, como sendo boa e religiosamente absoluta, né, e comprometedora. E isso favoreceu, né, que eles concluíssem, então, que lá na criação já está dada a própria revelação de Deus e do querer de Deus para o povo. Para a raça, para a família e para o Estado, né? Que são, assim, as chamadas ordens da criação, né? Que é o tema ali que eu vou estudar agora na minha dissertação. Já para Bonhoeffer, e ele vai agora fazer a correção dessa maneira de separar o Deus da criação e o Deus da redenção, né? Bonhoeffer, então, ele aponta para a cristologia como lugar onde Deus se revela, tanto no AT como no Novo Testamento, né, no NT. Para ele, a teologia da criação, bem como o texto da criação, são interpretados em uma hermenêutica cristológica.
pois a história da criação precisa ser lida somente a partir de Cristo, né? Isso ele vai falar ali também na sua introdução, né? A história da criação precisa ser lida somente a partir de Cristo. E como então Bonhoeffer interpreta cristologicamente o texto de Gênesis 1, que foi o primeiro, que é o primeiro capítulo ali que vocês leram, né? Eu vou pegar ele como exemplo para mostrar aí algumas como o Bonhoeffer faz essa interpretação teológica agora. No primeiro capítulo, vemos Bonhoeffer trazer essa premissa da interpretação da Bíblia como livro da igreja, né, que se dirige, consequentemente, a uma hermenêutica cristológica. No início ali do primeiro capítulo, e aqui eu leio uma citação de Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte, né, jamais ali no primeiro parágrafo, mas ali no meio, ele vai dizer o seguinte: irrita o mundo, irrita a nós que a Bíblia fale do princípio, né? Que o primeiro versículo ali de Gênesis, né, fala no princípio criou Deus. Nós não podemos falar do princípio, pois onde começa o princípio, aí nosso raciocínio cessa. Aí ele acaba. Entretanto, perguntar pelo princípio constitui-se o anelo mais profundo do nosso pensamento, que valida cada questão verdadeira que formulemos. Sabemos que precisamos sempre perguntar pelo princípio, embora estejamos conscientes de que nunca podemos perguntar por ele. Então, a pergunta pelo princípio, isso o Bonhoeffer vai desenvolver, né? Como podemos interpretar esse princípio, como podemos chegar lá, o que é esse princípio, né? A pergunta pelo princípio é a pergunta pelo sentido do ser, pelo sentido do existir. Todavia, não é suficiente responder a pergunta pelo existir com a própria existência. Ela o transcende. Bonhoeffer usa os conceitos de liberdade e necessidade, para mostrar que o ser humano não consegue pensar o princípio. A liberdade humana é concebida como necessidade. Já o princípio do qual Gênesis 1 fala é liberdade pura. A necessidade, ela é relacional, ela é a gente sabe, é um conceito relacional, portanto, o ser humano pensa o princípio sempre em relação ao que já é existente, e não livre do existente, né? Para Bonhoeffer, o ser humano não consegue pensar o princípio porque ele pensa em círculo. Isso ele vai desenvolver logo ali, também no início desse primeiro capítulo, né? Ele vai falar que nós pensamos em círculo, né? E esse pensar se dá porque nós existimos em círculo, né? E aqui Bonhoeffer ele fundamenta que o ser humano perdeu o princípio por causa da realidade do pecado. Esta é a condição do ser humano caído, né? Ele está trancafiado em si mesmo, né? Ele apenas repete aquilo que ele mesmo consegue se relacionar, né? Aquilo que ele mesmo consegue reproduzir. Ele busca estabelecer o princípio da sua existência, mas se separa com uma linha infinita da fundamentação para ela, nunca chegando ao que é o princípio. O ser humano perdeu o princípio. Ele perdeu Deus, que delimita o princípio e o fim do existir a partir da alteridade, né? Deus é essa relação que falta agora ao ser humano para que ele possa
chegar ao princípio, para que ele possa entender o que é o princípio, né? E aí, quando ele então fala aqui sobre a pergunta pelo princípio e como poder interpretar esse princípio, né? O Bonhoeffer, então, ele manifesta, né, que o ser humano está caído, né? Ele perdeu o princípio. Como voltar a ele, né? Como poder entender o princípio? E aí entra Cristo, né? Somente a partir da morte de Cristo na cruz que se manifesta a queda como um acontecimento, como um evento que determina toda a humanidade. A palavra do princípio, aqui de Gênesis 1, ela ganha o seu sentido na cruz de Cristo. Bonhoeffer tem como pano de fundo em sua interpretação a cruz de Cristo, que revela que existe essa lacuna entre a palavra do princípio e o ser humano pecador, né? Então, para Bonhoeffer, uma coisa é bem clara, né? O ser humano ele só vai entender esse princípio, até porque não tinha nenhum espectador lá vendo Deus criar todas as coisas e relatando elas, né? A não ser que Deus mesmo entrasse na história no meio da existência, né? E aqui o Bonhoeffer ele vai falar que a existência do ser humano caído ela é uma existência no meio, no centro, mas sem o princípio e sem fim, né? E Cristo ele realmente vai se revelar no meio, né? E vai aí a partir da cruz de Cristo nós podemos conhecer isso, né? Que somos pecadores e que por isso não conseguimos chegar lá no princípio, né? E entender o que é o princípio, qual é o nosso princípio, né? O nosso início. Um segundo ponto que vemos também na interpretação cristológica que o Bonhoeffer faz, de Gênesis, é quando ele vai falar, e agora aqui a gente vai um pouco ver a encarnação, né? É quando ele vai falar de que Deus está lá no princípio, né? Na página 36 do texto, ele vai falar assim: no princípio criou Deus, entretanto, mal esse rochedo se tornou visível sobre as águas, já desaparece no mar revolto pela visão daquele que é inabalável. O que significa a afirmação de que Deus está no princípio? Qual Deus? O teu Deus que tu criaste por causa das tuas necessidades? Porque precisas de um ídolo? Porque não queres viver sem princípio e sem fim? E porque viver no meio te dá medo? O princípio está em Deus. Essa é a sua mentira, que não é melhor, antes é pior que aquela do próprio mal. Como é que sabes a respeito do princípio? Desconhecido que escreve esta frase, tu ouviste? Estivestes lá no princípio? Não é teu próprio Deus que diz: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Jó 32, 4. E aqui, então, o Bonhoeffer ele levanta essa questão, né? Como posso saber que Deus é esse que está lá no princípio, que cria todas as coisas, né? E aqui entra muito fácil a ilusão, né, da produção da imaginação do próprio homem, né, que tenta, então, colocar para si um princípio, né, achar um princípio para a sua existência. E isso, na verdade, é um ato do próprio egoísmo, né, é uma idolatria, né, cria-se um ídolo. E aí o Bonhoeffer, então, ele vai dizer um pouquinho mais para frente, né, que a única maneira de nós conhecermos quem é esse Deus lá no princípio é a partir da palavra do próprio Deus, né? E aí ele vai dizer assim, falando agora de Deus, né? Ele não dá outro testemunho a não ser essa palavra, a palavra
de um livro que, como palavra de um homem piedoso, é uma palavra do meio e não do princípio. No princípio criou Deus. Tais palavras ditas e ouvidas como palavras humanas representam a forma de servo no qual Deus vem ao nosso encontro desde o princípio, e é a única forma em que permite ser encontrado. E aqui, então, nós podemos ver que a encarnação de Cristo é o pressuposto hermenêutico para Bonhoeffer falar, né, de quem como Deus se revela lá nesse princípio. Ele vai se revelar a partir da palavra de Deus. E essa palavra, né, ela não é uma palavra divina, né, porque se Deus falasse ao ser humano e revelasse o que é a criação e o princípio através da palavra divina, ele, na verdade, nos golpearia, né? Ele nos golpearia, nos mataria com a palavra divina, né? Mas ele veio, e isso chama bastante atenção, como diz aqui, através de palavras humanas, né? Tais palavras ditas e ouvidas como palavras humanas representam a forma de servo na qual Deus vem ao nosso encontro desde o princípio, né? Então, Deus, ele fala através de palavras humanas, né? E aqui está a encarnação de novo de Deus, assim como a encarnação de Deus em Cristo, a palavra de Deus, ela é encarnação, né? A palavra humana de Deus, dita em palavras humanas, né? De maneira que nós possamos compreendê-lo, na verdade, a forma de servo na qual Deus vem nos encontrar. E, por fim, ainda a ressurreição de Cristo como um pressuposto hermenêutico que Bonhoeffer usa, vai aparecer ali quando ele fala sobre Jonathan, Sim? não te interromper, eu tenho mais uns 2 minutinhos no máximo, tá? Ok, sim, Valeu, já obrigado. já vou concluir. Ali quando Bonhoeffer, então, fala sobre o nada, né, ele, então, vai trazer a ressurreição de Cristo, né, como pressuposto hermenêutico. E eu leio aqui, então, para vocês uma parte ali da página 41, né, onde vai dizer assim: e precisamente por sabermos da ressurreição, que ele está falando da ressurreição de Cristo mesmo, por isso também sabemos da criação de Deus no princípio, a criação que Deus efetuou a partir do nada. O Jesus Cristo morto na sexta-feira santa e o Kyrios, Senhor, ressuscitado no domingo de Páscoa, isso é criação a partir do nada, criação a partir do princípio. O fato de Cristo estar morto não representa a possibilidade da sua ressurreição, mas a impossibilidade, o próprio nada, o nihil negativo, né? Então, Deus, ao ressuscitar Jesus Cristo, né, e agora pensando exatamente lá na ressurreição de Cristo no Novo Testamento, ele se revelou como Criador, porque Cristo estava morto, né, e ele trouxe da morte para a vida. Então, ele se revelou ali como Criador. E assim também, na criação, né, de todas as coisas que Gênesis fala aqui, né, Deus, ele cria a partir do nada, né, mas isso nós só vamos poder entender a partir de Cristo, né, a partir daquele que criou vida ali onde que tinha morte, aquele que ressuscitou aquele que estava entre os mortos, né? Então, concluindo, né, a gente vê que o Bonhoeffer ele vai ler o Antigo Testamento a partir de Cristo, né? Como a partir de uma hermenêutica cristológica, né? E o Antigo Testamento não só que dá testemunho de Cristo lá no Novo Testamento, mas ele já vê Cristo ali no Antigo Testamento. Ele já vê Cristo ali, Cristo já está ali na criação, né, e Cristo já está ali revelado.
né? O Deus da criação já é também o Deus da redenção, né? E assim, então, a gente poderia aí apontar mais coisas ainda, mas eu deixo para depois a gente discutir quando for a plenária depois. Então, passo a palavra para o Roger aí. Legal, Jonathan, muito obrigado. Roger, vamos combinar até 20h50. Até que horas? 20h50. Ah, tá. Ok, tranquilo. Dá para você Isso. controlar. Beleza, valeu. Muito bem. Estava cortando um pouquinho. Não sei se vocês me escutam. Vocês me escutam? Sim, muito bem. Ah, então tá bom. Joia, gente. Então, assim, ó, obrigado, Jonathan, também por essa abordagem tua em relação ao livro de Criação e Queda, do Bonhoeffer. E, em primeiro lugar, também quero agradecer, William, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho de um dos teólogos que faz parte aí do quadro teórico da minha teologia e que, no momento... Sim? Vocês me escutam? Estamos te ouvindo, Roger. Ok. E que no momento, por diversas razões, aí tem feito parte dos meus hobbies teológicos, né? Eu digo isso porque eu não sou especialista em Bonhoeffer, mas ele tem sido um bom companheiro aí nos quase 30 anos da minha caminhada teológica. Sou muito grato, Dilmar, que tu estás aí conosco hoje. Dilmar, você foi meu professor, foi um dos professores aqui na época que também nos incentivou a ler Bonhoeffer. Então, eu fico muito honrado até de poder compartilhar com a tua presença aí. E eu me deparei pela primeira vez, então, com o Bonhoeffer lendo, em 1991, no meu primeiro ano de teologia aqui, o livro Vida em Comunhão. Depois, eu passei para o livro Discipulado, daí nós lemos Ética, e, por fim, como presente da colação de grau da faculdade, eu recebi o livro Orando com Salmos, que tinha sido publicado exatamente no Brasil em 1995. Quando daí eu concluí os estudos e estava me preparando para o ministério na ISLB. Nós sabemos, e o Jonathan já deixou isso bastante encaminhado nessa abordagem que ele fez, que é consenso entre os autores e autoras que escrevem sobre a hermenêutica bíblica de Bonhoeffer, que ele era um amante das escrituras. Em alemão se fala sempre Liebhaber der Bibel, né? Inclusive, diferente da maioria dos teólogos da sua época, como a gente viu, Bonhoeffer teve um carinho muito, mas muito especial mesmo por toda a Bíblia, mas sempre uma preferência ainda pelo Antigo Testamento. Sempre de novo nós encontramos trechos nas suas obras de como ele se empolgava com o Antigo Testamento, e pode-se dizer o mesmo então de Lutero, né? E aqui eu quero lembrar algo que no último encontro o pastor de Brasília falou, o pastor Radins mencionou que Lutero é um leitor, Bonhoeffer, um leitor de Lutero. Eu acho que essa é uma frase que também nos ajuda a entender a hermenêutica bíblica de Bonhoeffer, né? E pode-se dizer o mesmo também da minha biografia veterotestamentária. Eu tento sempre, de novo, auscultar o que Lutero e o que Bonhoeffer falam sobre os textos do AT. Eu quero citar para vocês um texto do segundo domingo de Advento, de 1943, uma carta que Bonhoeffer escreve para o Bethge, no qual ele compartilha o seguinte: percebo cada vez mais como penso e sinto nos moldes do Antigo Testamento. Por isso, nos últimos meses, também tenho lido muito mais o Antigo do que o Novo Testamento. Só quando se conhece o caráter indizível do nome de Deus, pode-se chegar a pronunciar também o nome Jesus Cristo. Só quando se ama a vida e a terra de tal maneira que sem elas tudo pareceria perdido e acabado, pode-se crer na ressurreição dos mortos e em um novo mundo. Só quando se deixa valer a lei de Deus para si mesmo, pode-se chegar a falar também da graça. E só quando a ira e a vingança de Deus sobre os seus inimigos permanecem sendo realidades válidas, algo do perdão e do amor ao inimigo poderá tocar o nosso coração.
Na minha opinião, quem pretende ser e sentir nos moldes do Novo Testamento de maneira rápida e direta demais, não é cristão. Já falamos algumas vezes sobre isso e cada dia que passa me confirma que isso é correto. Não se pode nem deve pronunciar a última palavra antes da penúltima. Vivemos no penúltimo e cremos o último, não é mesmo? Esse pensamento provocaria um arrepio em luteranos, assim chamados, e pietistas, mas por isso mesmo está correto. Em discipulado, só mencionei essas ideias no primeiro capítulo e depois não as desdobrei adequadamente. Isso terá de ficar para mais tarde. É uma pena que ficou tarde e não deu tempo de ele continuar a explicação. Só esse pequeno parágrafo da carta para o Betzig daria para fazer um simpósio sobre hermenêutica de Bonhoeffer. Só essa pequena frase que eu li para vocês. Por quê? Porque ele consegue sintetizar a problemática existente na sua época, que o Jonathan descreveu para nós antes, principalmente em relação à interpretação bíblica e o reconhecimento do Antigo Testamento também como parte do cânon cristão, e ao mesmo tempo ele consegue lançar com essa sua pequena carta, esse pequeno parágrafo, bases inovadoras, autênticas e coerentes com a própria Escritura e com a teologia cristã, como Bonhoeffer sempre foi e fez. Bonhoeffer é uma das pessoas mais coerentes que eu já li, porque não pude ver, né? A gente não pôde conhecê-lo pessoalmente, mas que eu já li. No sentido da coerência de vida, de testemunho, de lidar com a Escritura, com a teologia, com a igreja e com tudo que a gente pode imaginar. Eu gostaria também de fazer a leitura de uma outra citação, para a gente poder entender o que o Orando com Salmos também vai dizer para nós. A outra citação de Bonhoeffer, agora do livro Vida em Comunhão, eu sempre uso nas minhas aulas de metodologia exegética do Antigo Testamento aqui na faculdade, que mostra um outro aspecto do lidar de Bonhoeffer com a Bíblia. Alguns dos nossos estudantes que estão assistindo agora ao nosso encontro devem se lembrar dessa frase. Ela faz parte do primeiro dia de aula. Bonhoeffer diz: precisamos tornar a conhecer a Sagrada Escritura como os reformadores, como nossos pais a conheciam. Não devemos poupar nem tempo nem trabalho para alcançar esse objetivo. Antes de mais nada, temos que conhecer a Escritura por causa da nossa salvação. Além disso, porém, existem suficientes motivos fortes que tornam essa exigência urgente. Como, por exemplo, poderemos chegar a ter certeza e confiança em nossa atuação pessoal e eclesiástica se não estivermos alicerçados na base firme da Bíblia? Não é o nosso coração que decide o caminho a tomar, mas a palavra de Deus. No entanto, quem em nossos dias ainda tem opinião abalizada sobre a necessidade da prova bíblica? Quantas vezes ouvimos numerosos argumentos extraídos da vida, da experiência, para fundamentar decisões importantes? Nada, porém, se fala da fundamentação a partir da Escritura. Não poderia essa indicar em direção exatamente oposta? Não admira, todavia, que serão precisamente aqueles que não leem a Bíblia com seriedade, não a conhecem nem a estudam, os primeiros a pôr em dúvida a prova da Escritura. Não é cristão evangélico quem não quer aprender a usar a Escritura de forma autônoma. Até aqui a citação de Bonhoeffer em Vida em Comunhão. E duas coisas me chamam a atenção nessas duas citações. A primeira, a relevância da Bíblia na vida de um teólogo. Isso não é mais óbvio. A relevância da Bíblia na vida de um teólogo. Isso não foi na época de Bonhoeffer e, infelizmente, hoje também não. E a relevância da Bíblia na vida de um teólogo numa época em que a Bíblia não tinha mais o que dizer e o que dizia era muitas vezes usada para a manipulação ideológica do protestantismo cultural ou da teologia liberal, como nós já ouvimos. E a segunda observação que eu tenho são as duas frases categóricas que me chamam muito a atenção de Bonhoeffer ao definir alguém como cristão no contexto de lidar com a Bíblia. Na carta a Betzig, ele diz que a pessoa que despreza o Antigo Testamento, se calçando rapidamente só do Novo Testamento, não é cristã. É muito interessante isso. Uma frase exatamente contrária ao que se dizia no protestantismo da época.
E no livro Vida em Comunhão, para Bonhoeffer não é cristão evangélico quem põe em dúvida a prova da Escritura. Ou seja, Bonhoeffer faz aqui uma crítica elegante à hermenêutica de suspeita, ao método histórico crítico, que ele de fato não foi contra no sentido de ter banido esse método da sua própria exegese. O Jonathan deixou claro para nós que ele faz uso do método histórico crítico, só ele critica que esse método é extremamente unilateral. E, além disso, é uma crítica elegante ao antissemitismo existente no protestantismo muito tempo antes mesmo do Hitler aparecer na história. Né? Como nós já vimos aí pelo próprio Harnack, que em 1920 vai publicar esse livro sobre Marcião, que o Jonathan também colocou para nós. Então, nós não temos aqui, de fato, como abordar mais elementos. O Jonathan deixou bem forte esse caráter cristológico. Eu até quero sugerir, William, se a gente puder, no futuro, conversar mais sobre hermenêutica bíblica. Quem sabe até textos do Novo Testamento, aqui nos nossos encontros Bonhoeffer em Contexto. Tá? Porque é muito vasto, é muita literatura que existe e é um tema muito rico. Né? Por isso eu vou me concentrar agora, então, no livro de Salmos. O livro Orando com Salmos, que vocês puderam ler ele na sua totalidade, porque ele é bem breve mesmo, ele foi publicado em 1940 pela editora MBK, que pediu para Bonhoeffer escrever um livreto sobre o livro de Salmos, para uma série que ela estava lançando chamada Hinein in die Schrift, ou seja, para dentro da Escritura. Bonhoeffer aceitou com alegria esse desafio. E esse foi, na verdade, o seu último livro publicado antes de ser proibido de escrever em 1941. Né? Isso, lembram que a Gestapo proibiu ele de escrever. Estamos, portanto, em 2020, comemorando 80 anos desta pérola de Bonhoeffer, e essa foi uma das razões também pelas quais eu optei em abordar esse livro hoje com vocês. Contudo, essa não foi a primeira vez que Bonhoeffer se ocupou com o livro de Salmos. No verão de 1935, exatamente no dia 31 de julho, verão na Alemanha, né? Ele fez uma palestra para os estudantes lá do seminário da Igreja Confessante, em Finkenwalde, sobre o tema Christus in den Psalmen, Cristo nos Salmos. E nessa palestra ele esboça alguns fundamentos hermenêuticos para interpretar o livro de Salmos, que depois vão ser retomados no livro Orando com os Salmos. E ele também, nessa palestra que ele dá, ele já lança também critérios hermenêuticos, não só para os Salmos, mas para a Bíblia como um todo. Primeiro critério que ele diz, eu vou resumir isso para vocês. Os Salmos são entendidos por ele como oração da comunidade de Jesus Cristo. O Antigo Testamento é o livro da igreja e o livro dos Salmos é a oração da comunidade de Jesus. Segundo, somente no contexto da comunidade, o cristão consegue, ao orar os salmos, entender o conteúdo da oração dos salmos. Ou seja, ele não despreza o aspecto individual da leitura dos salmos, mas como os salmos é o livro da comunidade, então, em contexto de comunidade, é que eu vou conseguir entender essas orações. Terceira tese dele, não é nossa oração que é o padrão para os salmos, mas os salmos são o correto padrão para a nossa oração. Então, o Bonhoeffer também nos livra do nosso sentimentalismo, muitas vezes trazido para dentro da espiritualidade cristã. O livro de Salmos, quarta tese, é ao mesmo tempo livro de oração da comunidade e palavra da Sagrada Escritura. Palavra de Deus e palavra humana. São palavras humanas que, como parte da Escritura, se tornam para nós palavra de Deus. E aqui ele lida com essa, quase é uma loucura mesmo, a gente dizer que orações de um enfermo, de um cara perseguido, de um cara à beira da morte, como é que essas palavras tão humanas, que expressam um sentimento de dor, de desespero, de gratidão, de alegria, podem ser palavras de Deus? O Bonhoeffer trabalha muito bem toda essa relação do livro de Salmos em especial. Porque ele faz, inclusive, a diferença entre os livros proféticos, que sempre é dito como palavra de Deus. No livro de Salmos, você tem palavras extremamente humanas. Né? Aqui tem essa dobradinha, vamos dizer assim, essa virada hermenêutica. Né? Quinta tese. Se o livro de Salmos é palavra de Deus, então Deus mesmo é quem fala nessas orações. Ele mesmo é o salmista que ora.
Deus mesmo, como aquele que ora os salmos, também ouve as orações. E isso se torna um problema que somente em Jesus Cristo, e agora a gente entra na hermenêutica cristológica, somente em Jesus Cristo se resolve que o livro de Salmos de orações humanas passa a ser palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é o nosso intercessor e mediador. Ele ora diante do trono de Deus por nós. Aqui Bonhoeffer puxa toda essa questão vicária e também de intercessão que Jesus assume por nós. Sexta tese, de 8. A pergunta pelo eu dos Salmos encontra sua resposta em Jesus Cristo. Mas isso se torna um desafio para a interpretação histórico-crítica do Antigo Testamento, né, que vai negar tudo isso. E que na perspectiva de Bonhoeffer é sempre unilateral e chegou a abandonar a interpretação teológica da Bíblia, como nós já ouvimos, desconsiderando que ela é palavra de Deus e a transforma, na verdade, o que o Antigo Testamento tinha virado na época, então, um livro de mitologia ou então um mero documento histórico de uma religião judaica. A sétima e a oitava tese, nós não temos no manuscrito de Bonhoeffer, que foi encontrado e guardado pelo Betzge, mas ele mesmo, que participou dessa palestra, tinha suas anotações pessoais e por isso que foi publicado, tem a ver com essa questão. Então, as anotações dele vão na direção agora da sétima tese. Ao considerar os Salmos como palavra de Deus, sem desmerecer a humanidade dos Salmos, enquanto palavras humanas, Bonhoeffer afirma que no livro de Salmos, Jesus Cristo como crucificado deve ser a verdadeira chave hermenêutica. E ele exemplifica isso com a expressão que aparece no Novo Testamento, né? Crucifica-o no Novo Testamento, né? E nessa frase, para Bonhoeffer, se encontram duas coisas importantes. A culpa e o juízo de Deus que vai cair sobre aqueles que disseram, crucificam, mas ao mesmo tempo a graça de Deus, porque Jesus foi crucificado e sem o Cristo crucificado não haveria graça e nem salvação. É uma sacada da mais espetacular que eu já vi na minha vida para entender não só os Salmos, mas também essa própria palavra crucificam. O Bonhoeffer é uma pessoa muito original na sua exegese. E a oitava tese, Bonhoeffer conclui sua abordagem com uma pergunta. Como posso eu orar os salmos? Para ele está claro que o ser humano não é o sujeito, mas Jesus Cristo é o sujeito que ora este salmo como crucificado, ou seja, como aquele que carregou todo o sofrimento do ser humano. E somente porque ele é o crucificado que ora, é que nós podemos também orar. Então é muito interessante esse ponto na interpretação desse primeiro texto de 1935, tá? Já no livro Orando com Salmos, agora a gente entra no que vocês leram, o Bonhoeffer vai retomar todas essas 8 teses, só que de forma um pouquinho diferente. Ele vai retomar esses fundamentos hermenêuticos e vai relacionar com a oração do Pai Nosso. Isso é muito importante aqui agora fazer essa distinção, que é exatamente a oração que então Jesus nos ensinou a orar. Para Bonhoeffer não tem diferença entre Salmos e o Pai Nosso, eles se complementam e ambos são orações de Jesus Cristo, o crucificado, né? E essa oração do Pai Nosso, ela foi ensinada por Jesus porque os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, lá no texto de Lucas. Esse livrinho pequenininho, Orando com Salmos, eu estou com a primeira edição aqui de 95, eu já tenho outra capa e até outra editora. Num primeiro momento, a gente pode dividir esse livro em 2 partes. Num primeiro momento, ele vai tratar de forma bem breve, mas de forma contundente, exatamente esses fundamentos hermenêuticos. Ele vai falar do pedido dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como realidade também para a igreja. Nós, como igreja, não sabemos orar e por isso temos que fazer a mesma pergunta dos discípulos. E esse é o ponto de partida do Bonhoeffer. Nós não sabemos orar. E por isso só Jesus nos ensina e por isso precisamos de Jesus para nos ensinar a orar. Segundo aspecto que ele aborda, orar em nome de Jesus. Aqui Bonhoeffer apresenta a distinção que ele já explicou em 1935 do livro de Salmos sendo palavra de Deus dirigida a nós, né? E o livro de Salmos enquanto oração, que é a palavra humana dirigida a Deus. Ele vai explorar essa distinção. Terceiro aspecto que ele aborda, quem ora nos Salmos. A oração só pode ser nossa porque foi de Jesus, né? Isso ele vai dizer lá na página 20.
A oração só pode ser nossa porque foi de Jesus. Aí ele vai ter uma quarta parte, onde ele vai fazer aquilo que é bem típico de um livro de teologia da área bíblica. Ele vai explicar o que significa a palavra salmos, vai falar da autoria de Davi, vai explicar os gêneros literários, ou seja, uma questão mais introdutória. E por último, ele aborda então o culto e os salmos, ou seja, que o livro de Salmos é um livro da igreja e as palavras de Jesus na cruz. Com isso, ele vincula essa questão comunitária que o livro de Salmos traz de forma bem importante para o contexto agora também da igreja, né? Isso, então, é a primeira parte do livro, que tem esses elementos hermenêuticos. Depois, num segundo momento, ele coloca em prática o que eu diria que é o que Lutero tinha escrito no seu prefácio ao livro de Salmos para a sua Bíblia de 1545, de que o livro de Salmos deve ser entendido como uma pequena Bíblia. O Lutero vai chamar o livro de Salmos de Kleine Bibel, e no sentido de ser um livro teológico, um livro que trata de todos os temas da fé, e que por isso, para Bonhoeffer, foi muito claro e muito evidente separar 10 temas que ele aborda quase numa estrutura de uma dogmática, né, de uma teologia dos Salmos, onde são tratados os seguintes assuntos: criação, lei, a história da salvação, o Messias, a igreja, a vida cristã, né, o sofrimento, a culpa, os inimigos, muito interessante isso aí, e também o fim, a escatologia. E aí é interessante que ele conclui com uma oração de Lutero, uma oração em que Lutero vincula os Salmos com o Pai Nosso, muito, assim, ó, outra sacada genial, e por último, uma orientação para uma bênção matinal. Então, é muito didático esse livrinho, ele é breve mesmo, muito interessante. Várias coisas me chamam a atenção aqui, eu não posso falar de todas elas, mas duas eu gostaria de abordar. Os salmos que ele cita, que ele faz questão de colocar, né, que ele escolhe e vai inserindo ao longo do texto. Ele cita o Salmo 1, o Salmo 8, o 22, o 51, o 73 e o 103. É outra sacada genial. Ele pega salmos que são interpretados cristologicamente, né, o Salmo 8, por exemplo, o 22, né, meu Deus, por que tu me desamparaste? Uma das palavras de Jesus na cruz, que é o que fundamenta a interpretação cristológica dele. O 51, com toda a questão do pecado e da confissão, né? Salmo de Davi. O 73, com a questão dos inimigos. E o 103 é o salmo da fragilidade humana, do Cristo crucificado, que também tem tido uma interpretação cristológica ao longo da história da igreja. Então, não é à toa, aleatória isso. O Salmo 1 é que a gente poderia dizer, é meio difícil interpretá-lo cristologicamente, mas se você entender que Jesus Cristo crucificado é o justo, que vai experimentar exatamente o contrário do que o Salmo 1 está dizendo, aí você fecha o círculo aqui também da interpretação de Bonhoeffer. E a outra coisa que chama atenção é a frase mais conhecida desse livro, eu acredito, ela é citada em tudo quanto é lugar, até eu vou citá-la, que o Bonhoeffer diz que também nos Salmos a Bíblia é palavra de Deus. Também nos Salmos, a Bíblia é palavra de Deus. Essa é, digamos assim, a frase que resume todo o livrinho Orando com Salmos. Para finalizar, eu queria deixar alguns impulsos de Bonhoeffer para a hermenêutica bíblica atual. Tá? Como é que eu vou dizer? Provisório que eu estou dizendo, não tem, obviamente, nenhuma pesquisa profunda por detrás, mas são impulsos que eu tenho tido aí nos últimos anos, e a partir também da leitura desse texto. Eu atualmente tenho a impressão de que nós temos mais problemas hermenêuticos para resolver hoje do que em épocas passadas. Quando eu digo hermenêuticos, me referindo à hermenêutica bíblica. Um dos problemas que eu vejo é que a hermenêutica bíblica se tornou cartesiana hoje. Em nome de uma pluralidade, ela perdeu a unidade. Ela tem se tornado cada vez mais unilateral, ideologizada, sem mais ser vista em todas as suas dimensões, para efetivamente ser um processo hermenêutico que leva ao entendimento e à comunicação do que ela quer trazer, que é o pressuposto básico da hermenêutica. Isso Bonhoeffer já experimentou lá na sua época, mas é curioso que é exatamente isso que também acontece e que me assusta. Que se há 75 anos atrás isso já era assim, por que nós não superamos essa
esse movimento cartesiano na hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica, para usar Lutero aqui, vive num cativeiro babilônico no século XXI. Se na época da Reforma ela estava cativa à interpretação do Papa, hoje ela é escrava de uma exegese contextual das assim chamadas teologias genitivas. A Bíblia não pode ser mais o que sempre foi e o que as igrejas esperavam dela, ou o que ela sempre é. E as igrejas luteranas, eu vou me concentrar no meu contexto próprio, por consequência disso, perdem cada vez mais membros mundo afora. Isso tem implicações da hermenêutica bíblica, porque a Bíblia não pode mais ser o que ela é. Bonhoeffer, ao meu ver, não concordaria com essa ideologização e essa departamentalização unilateral da hermenêutica bíblica. Outro aspecto que está comendo pela borda hoje, como a gente diz, é o retorno do que eu tenho chamado de neomarcionismo. O von Harnack já está há 100 anos, esse ano fez 100 anos da publicação do livro Marcião, mas nós estamos vivendo o neomarcionismo novamente, principalmente no contexto do protestantismo histórico e também no Brasil. Né? Bonhoeffer hoje se colocaria totalmente contrário ao desprezo que existe ao Antigo Testamento. E só para citar para vocês, em 2013, na Alemanha, o professor de teologia sistemática, curiosamente, na cadeira em que Bonhoeffer era professor, né, na Universidade de Berlim, a cadeira que foi de Bonhoeffer e que foi de Schleiermacher e que foi do von Harnack, o assim chamado Notger Slenska, ele vai escrever em 2013 um artigo de Kirche und das Alte Testament, a Igreja e o Antigo Testamento. E ele vai começar dizendo, eu tenho uma provocação. Eu quero promover aqui e provocar vocês a transformar o Antigo Testamento em um livro apócrifo. Né? Vocês precisam imaginar a balbúrdia que foi no contexto alemão, de 2013 para cá, 2015 principalmente, foi uma bagunça, o homem foi quase processado, quase queriam tirar ele da Universidade de Berlim, né? Mas ele fez uma provocação. Ele esteve aqui conosco na FLT em 2016, por ocasião do simpósio de Lutero. Eu não pude perder a oportunidade, eu tive que fazer pergunta para ele. Afinal, professor doutor Notger Slenska, o senhor acredita mesmo que o Antigo Testamento tem que se tornar um livro apócrifo? Aí ele disse, não. Né? E ele tinha assistido a minha prédica no culto aqui na comunidade sobre o Salmo 51 ainda no domingo anterior. E na segunda ele estava lá fazendo a palestra para a gente. Ou seja, ele fez uma provocação, ele não defende isso. Mas os professores de Antigo Testamento na Alemanha, em praticamente sua grande maioria, não consideram o Antigo Testamento mais canônico. Isso no século XXI, 2013, 2015. Então ele provocou aquilo que na prática já estava sendo feito. Só para vocês terem um exemplo, tá? Alguns impulsos de Bonhoeffer, então, para a hermenêutica bíblica. A gente poderia citar aquilo que ele mais expressa, eu mesmo me encontrar na Bíblia. Ao ler a Bíblia, eu me encontro refletido no texto bíblico. Os meus sentimentos mais humanos estão todos na Bíblia. Mas na Bíblia, Jesus mesmo vem ao meu encontro com os meus sentimentos, com os meus temas, com os meus problemas. Ou seja, ele promove, ele quer que a gente se encontre dentro da Escritura. Para Bonhoeffer, o Jonathan já falou, a totalidade da vida e a totalidade da Bíblia. O Antigo Testamento é um livro humano, e para Bonhoeffer é impensável separar Antigo de Novo Testamento. Terceiro aspecto, Jesus Cristo como centro da Escritura. Ele vai falar isso como Mitte der Schrift. Isso é Lutero puro, né? Bonhoeffer retoma claramente aqui a exegese cristológica, não apenas para o Antigo Testamento, mas ele reforça também para o contexto do Novo Testamento. Justamente na discussão contra Bultmann, que em 1941 vai publicar Neues Testament und Mythologie, ou seja, o famoso livro dele do Novo Testamento e a mitologia, negando toda a questão da ressurreição. E ainda, Bonhoeffer expressa na sua hermenêutica bíblica uma confiança na Bíblia. E com isso eu quero chegar nas considerações finais. Se nós quisermos entender Bonhoeffer na sua existência e na sua integridade teológica, sem ser injusto e sem ser unilateral com ele, nós vamos precisar recuperar o Bonhoeffer amante das Escrituras e os seus impulsos hermenêuticos. E a Sociedade Bonhoeffer Brasil quer ter esse objetivo também, assim pelo menos eu leio no nosso estatuto lá. Né? E a Sociedade Bonhoeffer Brasil faria um grande serviço às igrejas e à comunidade acadêmica na área da teologia e para além dela,
se nós pudéssemos trazer essa hermenêutica de volta, porque há muita riqueza inexplorada. Se a balbúrdia da hermenêutica bíblica no contexto atual do protestantismo está do jeito que está, 75 anos depois da morte de Bonhoeffer, então, na minha humilde percepção, sem querer exagerar, acho que lemos Bonhoeffer de menos, ou o lemos com óculos embaçados por conta do uso das máscaras teológicas e ideológicas, não só em dias de Covid-19, mas em outros contextos desde então. Bonhoeffer foi acusado na sua época pelos seus colegas professores, também por todo o pessoal que leu os seus textos e que era contrário à sua hermenêutica. Ele foi acusado por aquilo que ele escreveu de praticar um biblicismo ingênuo, em alemão, naiven Biblicismus. Mas, ao lermos as suas obras, suas interpretações bíblicas, somos convencidos de que ele colocou o solus Christus e o sola Scriptura novamente no seu devido lugar. Até aqui, agradeço a atenção de vocês e a gente pode, então, conversar adiante. William, passo a palavra para ti.